Olá, eu sou Bia Santos e é um prazer receber você aqui no nosso canal para contar um pouquinho neste vídeo como que nós começamos o trabalho com plantão psicológico em empresas. Daqui a pouco eu vou me apresentar um pouco melhor, vou apresentar também o meu sócio Fernando Serra. Mas antes disso eu queria te mostrar aqui no slide o que nós veremos durante esse bate-papo que a gente deixou no formato de uma aula para contar um pouquinho aí da nossa trajetória no mundo empresarial com plantão psicológico em empresas e ao mesmo tempo você poder perceber todo esse movimento. A gente preparou para contar para você quem somos nós, né? Quem é a nossa consultoria, que a forma como a gente se apresenta no mercado, né, no mundo empresarial, qual que é a nossa expertise nessa área, como e por que nós iniciamos o trabalho de plantão psicológico em empresas, a nossa missão pessoal, né, como que ela vem aí se colocando no mundo cada vez de forma mais intensa e bonita, quais são as próximas aulas que, se você quiser, né, conhecer um pouco mais sobre plantão psicológico nas empresas, vou fazer um convite para que você esteja conosco e como participar desse nosso novo movimento de plantão psicológico em empresas. Muito bem, quem somos nós? Apareceu aí no slide uma fotinha minha e mais um breve mini currículo. Eu gosto de contar essa história de uma forma bem diferente do que está aí, mas é importante, né, mostrar para vocês também toda a minha formação, por onde que eu passei e tudo mais. A forma como a gente começou a oferecer plantão psicológico em empresas tem muito a ver com a gente e tem muito a ver com a minha trajetória profissional. Eu sou psicóloga, né, formada desde 2003, fiz uma especialização na Fundação Getúlio Vargas em Gestão Estratégica de Pessoas e tenho agora estudado um pouquinho lá no IPQ sobre Psicologia da Saúde Ocupacional. Estou fazendo ali um curso de especialização com eles nessa área. Eu já trabalhei em todos os subsistemas de RH durante os 15 anos que eu fiquei dentro do mercado de trabalho, de uma forma formal, trabalhando como CLT, mas nessa trajetória toda eu nunca saí de treinamento e desenvolvimento. Eu passei por algumas empresas que eu fazia, né, o papel que a gente chama de generalista, mais de uma função, mas eu nunca deixei de trabalhar com treinamento e desenvolvimento, sempre trabalhei. E é a minha paixão. E eu gosto de começar contando quem sou eu justamente por isso. Porque eu trabalhava, né, lá com os meus 18 anos, numa empresa multinacional japonesa do setor de telecom e na parte de departamento pessoal. Depois eu fui transferida para benefícios. E em benefícios eu descobri uma das principais características que eu tenho, que é gostar de cuidar de gente. Então, em benefícios você cuida de toda a parte de benefícios, mas você também tem que dar uma atenção muito especial para as pessoas que vêm, né, em busca de ajuda, de auxílio do RH da empresa para fazer a intervenção com determinado fornecedor da área de benefícios. Muito bem. Quando eu estava trabalhando nessa empresa, ela precisou começar a implantar o sistema de qualidade, né, hoje também conhecido como ISO 9001, e precisou começar a estabelecer algumas áreas que não eram estratégicas, estabelecer algumas áreas que não eram estratégicas, né? Deixa eu falar de novo para você. Ela começou a precisar implantar novas áreas dentro do RH, né? Novos subsistemas de RH. Então ela implementou ali áreas de treinamento e desenvolvimento. E nesse momento eu conheci uma psicóloga chamada Marisa Carboni. A Marisa foi contratada então com o objetivo de montar toda a área de treinamento. Como eu conhecia muito das áreas dos departamentos justamente por ser de benefícios, foi me pedido, né, pela nossa gerente que eu pudesse ajudar a Marisa a entender quem era a empresa. E isso foi um grande presente que, na verdade, eu ganhei da vida e da Marisa, porque eu tive a oportunidade de, ao lado dela, não montar uma área, mas observar como que ela foi fazendo, como que ela foi estruturando. A Marisa foi a primeira pessoa que me disse que eu podia estar como eu estou aqui agora, falando com você, transmitindo o meu conhecimento. E naquela época era para participar de uma integração de novos funcionários, explicando quais eram os benefícios da empresa. Então isso foi muito importante, você já vai entender para a hora que a gente chegar no plantão psicológico em empresas. Depois que eu saí de lá, eu fui fazendo a minha carreira, como eu disse, né, em várias áreas de recursos humanos, às vezes com mais de um subsistema. E foi muito interessante porque eu nunca saí de uma empresa, de um segmento, para ir para o mesmo segmento. Eu acabei passando ali ao longo desses 15 anos por 4, 5, 6 segmentos diferentes. O que me ajudou bastante, anos mais tarde, a fundar esse Bifactory com o Fernando e ter uma facilidade de conversar com empresas de diversas áreas, diversos segmentos.
Isso tudo fez com que eu me apaixonasse por treinamento e desenvolvimento. Então eu fui fazer psicologia não porque eu queria atuar na clínica, mas sim porque eu queria trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Não sabia muito porquê, hoje eu entendo. Na verdade, a minha grande paixão sempre foi desenvolver pessoas. Essa é a Bia Santos. Depois você vai ver um rapaz muito simpático, né, que é o Fernando Serra. O Fernando Serra é meu sócio. Juntos nós temos essa consultoria que nós prestamos serviços, né, para as empresas de plantão psicológico em empresas. E o Fernando é muito diferente de mim. O Fernando entrou na minha vida num momento muito complicado. Naquele momento que você, né, que está aqui me assistindo, você já viveu aquela crise dos recursos humanos, quer sair da empresa, quer ir para a clínica, e a gente reclama de tudo, e a gente só vê as coisas difíceis que tem lá na empresa? Pois é, eu também vivi esse momento há uns anos atrás. E o Fernando chegou nesse momento. CEO de uma grande empresa em Portugal, com uma visão bastante pragmática, muito financeira, muito planejamento estratégico, muito racional. Ele começou então a me mentorar. A gente, né, desenvolveu ali uma amizade e nós começamos a falar muito sobre trabalho. E aí eu percebi que o Fernando tinha muita experiência. Então eu falo que ele é um cara multifacetado, porque o Fernando, desde ser dono da empresa, CEO de uma grande empresa de tecnologia de informação em Portugal, ele foi diretor comercial, ele foi diretor de recursos humanos, ele foi diretor administrativo, ele foi diretor financeiro. Então me encantava a forma como o Fernando começou a me contar coisas que eu não enxergava dentro das empresas. E aí eu comecei a pensar, né, já que eu estava vivendo aquela crise, que eu queria, né, ter o meu próprio negócio, ter a minha própria consultoria. E o Fernando começou a me ajudar nesse processo. E eu fiquei ali, então vem ser meu sócio. Na época ele ainda não queria, né, não tinha condições de trabalhar em mais de um lugar, enfim. Mas depois ele topou e acabou vindo. Então, é a união de uma psicóloga que gosta muito de pessoas, de lidar com pessoas e desenvolver com gente, com a visão de um grande empresário, né, de um CEO, muito pragmático, muito focado em resultados e que percebe as pessoas como um caminho para se chegar ali onde precisa chegar, tá? Esses somos nós. A partir da junção desses dois, então, nasceu a SM Factory, Successful Minds Factory, uma mente de fábricas bem-sucedidas, que tem como princípio o início de um novo relacionamento. Então, todo cliente que a SM Factory vai conhecer, a gente não vai lá para vender, a gente vai para estabelecer um novo relacionamento. Porque eu posso vender para essa pessoa hoje, amanhã, ou não vender nunca, e posso também chegar lá e ela já precisar dos meus serviços. Inclusive, a gente tem um case de uma pessoa que eu falo com ele desde que a SM Factory abriu há 7 anos. A gente hoje tem uma relação bem bacana de coleguismo, porque eu ligo para saber se tem alguma coisa, se ele precisa de algo, e a gente nunca trabalhou juntos, mas a gente tem um relacionamento. E eu continuo trabalhando nesse relacionamento porque eu acredito que em algum momento ele vai conseguir me contratar. Ele vai conseguir contratar a SM Factory. Muito bem, o que a SM Factory faz, né? A SM Factory, ela faz, na verdade, o desenvolvimento de competências comportamentais e de comunicação. Isso muito baseado numa crença que eu e o Fernando temos, que é essa que aparece no slide, que na vida existem 2 problemas na base, ou a falta de comunicação ou a falha de comunicação. Bia, o que isso quer dizer? Eu tenho um problema quando eu falto em comunicar algo e eu tenho um problema quando eu falho na hora de comunicar algo. A partir daí a gente começou a pensar, tá, como que a gente apoia empresas então a fazer o desenvolvimento de competências comportamentais? Eu trazia da minha última experiência em RH, dentro de treinamento e desenvolvimento, eu trazia uma bagagem muito grande de conseguir realmente pensar nesse desenvolvimento e ver esse desenvolvimento na prática, e a gente achou então que era o momento da gente levar isso para o mercado. Tá? Levando isso para o mercado, a gente começou a perceber também que não bastava, né, literalmente só treinar, só colocar as pessoas na sala de aula, dar um coffee break legal, fazer algumas dinâmicas que dá risada. A gente precisava começar a apoiar o adulto a perceber e a reter conhecimento sobre algumas coisas que eram importantes no mundo do trabalho. E isso tem tudo a ver com o plantão psicológico em empresas, tá? Então guarda isso. Como que a gente ajuda aquela pessoa que está ali focada em trabalho, receoso de conversar com um psicólogo, a perceber que aquilo é bom para ele, que aquilo vai trazer coisas diferentes, vai trazer uma educação emocional e principalmente um manejo das emoções de forma muito mais afetiva. E aí
baseado nos princípios da andragogia, que é a educação para adultos, que tem como premissa que o adulto aprende aquilo que faz sentido para ele. A gente estabeleceu então que todos os nossos programas teriam essas sinapses como aparece aí na cabeça do slide, né? Então nós trabalhamos, inclusive no PPE, a questão de conhecer novos conceitos e com isso descobrir coisas novas, né? Permitir-se novas capacidades e para isso ela tem que praticar e sentir novas habilidades vivenciando tudo isso. Então a premissa de toda a nossa formação passa, né, por conhecer novos conceitos e descobrir, permitir-se novas capacidades e praticar e sentir novas habilidades vivenciando. Ah, tá, Bia, mas o que isso tem a ver com o PP? Segura só um pouquinho que daqui a pouco eu te conto. Segura só um pouquinho que daqui a pouco eu te conto, foi boa, né? Foi meio redundante, mas tudo bem. Me dá aí como que eu posso dizer? Sumiu a palavra agora. Ah, me dá um descontinho, tá bom? Pensando em tudo isso, pensando na falta e na falha de comunicação, pensando que o ser humano precisa fazer sinapses, né, e aprender aquilo que faz sentido para ele, a SM Factory então surge com a expertise no mercado, de junto, né, com a empresa, que são essas pessoas que aparecem no slide na primeira engrenagem, irmos para um ambiente de... Aqui a gente apresenta como sala de aula, mas de desenvolvimento mesmo, a fim de ajustar essas engrenagens para que elas possam potencializar, né, a empresa e produzir resultados diferentes, fabricando novos comportamentos e com novas atitudes. Então também no PPE a gente tem essa máxima que vem lá de quando a SM Factory só trabalhava comportamento humano e comunicação. Tá, mas aí você vai falar, Bia, Fernando, tá, a gente ainda não chegou em como e por que vocês iniciaram o trabalho de PPE. Muito bem, nós trabalhamos com desenvolvimento de competências comportamentais e de comunicação. Então, o que aconteceu? Lá em 2013, olha que interessante, eu vou voltar no tempo, tá? Em 2013, eu já tava naquela fase, tava lá com o Fernando me mentorando, doida pra fazer transição. E aí uma pessoa que eu conheço entrou em contato comigo e falou assim, Bia, eu preciso de uma psicóloga vir aqui conversar com os meus funcionários porque eles estão tendo muitos acidentes. Tô tendo um funcionário afastado toda semana, é uma empresa que trabalha com entregas, né? Então tem muito motoboys. E aí eu falei, que horas você quer que faça esse serviço? Ele falou, eu queria que fizesse serviço no período da tarde. Se for no período da tarde pra noitinha, eu posso. Ele falou, tipo de umas 5 da tarde até as 9. Eu tinha horário flexível, então eu comecei a ir pra lá uma vez por semana. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que ele queria psicoterapia. Ele queria que eu sentasse lá como psicóloga, ele queria me montar um consultório lá. E eu disse pra ele, olha, veja bem, tem algumas implicações éticas que são essas e essas. Fui lá no código de ética, mostrei tudo pra ele, que não permite que você faça isso. E outra coisa, as pessoas querem. Ele falou, não, eu vou obrigar todo mundo. Eu falei, então, isso não é psicoterapia. Psicoterapia é um processo que a pessoa faz porque ela quer, não porque ela é obrigada, né? E eu não tinha expertise na área de saúde mental e saúde emocional, nunca tinha ouvido falar a respeito. 2013, era só resultado, né? E eu falei pra ele, por que você não faz um diagnóstico organizacional e vamos descobrir o que é que está acontecendo aqui? E aí, se a gente coloca no diagnóstico essa coisa da possibilidade de ter alguém aqui para escutá-los, e aí eu até falei, vamos fazer uma escuta terapêutica. Inventei o nome, nem sabia qual era o conceito de escuta terapêutica na época, tá? Ele falou, tá bom, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer o diagnóstico, foi muito efetivo. Aquele grupo, né, de pessoas, era um cargo, né, literalmente todo operacional da empresa se sentiu muito acolhido e com um lugar de fala, né? Porque quando você faz o diagnóstico organizacional, você permite, numa técnica chamada Focus Group, colocar as pessoas para falarem, para se posicionarem. E teve um resultado maravilhoso. Assim, depois que a gente fez esse trabalho, a gente identificou muitas questões de liderança e começamos a desenvolver as lideranças, mas os índices, os acidentes diminuíram assim, absurdamente. Eles tinham uma média de 4, 5 por semana, eles passaram a ter um acidente a cada 4, 5 meses, e aí quando você ia avaliar, tinha ali uma questão de realmente de problemas de trânsito e não do cara estar distraído ou alguma coisa como vinha acontecendo antes. Mas lá em 2013 eu fiz esse trabalho, isso rendeu consultoria pra gente, treinamento e desenvolvimento por mais 6 anos consecutivos, a gente formou toda a base de liderança dessa empresa. Quando a gente chegou lá, eles tinham 40 funcionários, hoje eles têm mais de 600 funcionários, então a empresa foi crescendo e a gente foi vendo esse crescimento, sendo parceiro dela no trabalho de desenvolvimento de pessoas. E ficou lá adormecido.
Em 2019, estava eu ministrando um treinamento num cliente também anual, que a gente fecha treinamentos pro ano todo, focado ali numa competência deles que eles queriam trabalhar fortemente, que era trabalho em equipe. E no final, uma líder me procurou e falou: nossa, eu queria tanto pensar na possibilidade da gente colocar aqui um trabalho para saúde mental, saúde emocional mesmo. Eu tô vendo as pessoas nervosas, as pessoas ansiosas e tudo mais. Eu falei: mas isso é um desejo seu ou um desejo da empresa? A empresa de médio porte. Ela falou: não, é do fulano de tal, que era o presidente. Eu falei: se você quiser, a gente pode marcar com ele, vamos bater um papo, né, ver o que ele acha. E a gente foi então conversar. E ele falou: olha, eu até percebo isso, né, o Recursos Humanos tem trazido essas questões de aumento, não de afastamentos, mas de entregas de atestados, mas eu não queria vincular isso à psicoterapia. Psicoterapia a gente já paga um convênio, que eles têm direito àquilo que é previsto na lei, eu não queria prever isso. E aí eu disse pra ele: olha, né, a fulana me procurou, eu falei que a gente podia conversar para poder entender o que era importante para vocês, mas eu não tenho esse produto, eu trabalho em desenvolvimento de competências comportamentais. Porém, eu sou psicóloga clínica, eu entendo bastante de todo esse processo que vocês estão trazendo, e eu poderia pensar, né, em unir toda a minha parte de desenvolvimento de pessoas com um pouquinho que eu já vi da clínica e a gente pensar em alguma coisa onde a gente pudesse ajudar essas pessoas a olharem para suas emoções de uma forma diferente. Então, lá em 2019, como aparece aí no slide, além de treinamento em comportamento humano e comunicação empresarial, surge a primeira demanda em saúde emocional. Bem, quem nos conhece sabe que nós não, na verdade o Fernando é rato em pesquisas. Então o Fernando correu para pesquisar, né, para entender aí o mercado. E ele falou: Bia, o que a gente pesquisa? Eu falei: ó, a gente pesquisa plantão psicológico e escuta terapêutica. E o Fernando começou a pesquisar. A gente começou a entender, então, que é um plantão psicológico na sua essência, e descobrimos de cara que o plantão psicológico, na nossa percepção, não se aplica à organização. Porque todos os estudos relacionados com o plantão psicológico, eles falam que a relação é de ou seja, a pessoa que procura pelo plantão, para que é o psicólogo. Normalmente ele atende uma situação emergencial, né? E dentro da empresa a gente não sabe exatamente o que vai aparecer e como que vai aparecer. Então a gente já começou a descartar. E aí a gente começou a pesquisar, então, plantão psicológico em empresas. E não encontramos, né? Eu costumo dizer: se você encontrar alguma coisa que fale de plantão psicológico em empresas, partilhe com a gente. Na ocasião, a gente até fez um curso, né, numa instituição que tinha um treinamento nessa área, mas o treinamento era muito mais do papel do psicólogo, como o psicólogo tinha que se comportar, como que funcionava, frisando que não era psicoterapia e principalmente que tinha que ser alguma coisa dirigida. Voltei, pensei em alguma coisa, já conhecia bem a empresa, adaptei e apliquei. Quando eu apliquei, foi muito efetivo. As pessoas gostaram muito. Ele falou: vamos pilotar com 5. De 5 virou para 15, de 15 virou para 20. Quando a gente viu, a gente estava montando um programa, um cronograma para que todo mundo pudesse passar pelo plantão psicológico em empresas, né? E que a gente pudesse, então, trabalhar isso. O mais interessante da gente pensar é que, né, isso fez com que a gente olhasse e percebesse que tinha uma abertura, como diz aí no slide, de serviços de saúde mental, saúde emocional dos trabalhadores, né, ali à disposição. Mas a gente também percebeu pela demanda do nosso cliente que a gente tinha que criar um programa de saúde emocional do trabalhador com foco também na organização, porque aparece efetivamente um funcionário que não, né, que tem uma questão ali emocional, aparece a empresa e aparece a gente. Então a gente tem 3, né, aparece ali um tripé. E como que a gente faz com isso? Então nós tomamos todo o cuidado, né, de contratar um advogado, de pedir para esse advogado analisar todo o código de ética. Eu fui mostrando como que eu estava fazendo, de que jeito que eu estava fazendo, para não caracterizar em hipótese alguma um processo psicoterapêutico. Então é um processo de educação emocional que a gente faz ali bem dirigido, sem nenhum tipo de, né, intervenção com, como que eu posso colocar, com a prática clínica ou com qualquer tipo de abordagem e tudo mais. Ah, Bia, então por que a metodologia tem que ser um psicólogo? Porque nós entendemos, eu e o Fernando, que o psicólogo é o profissional mais bem capacitado para poder falar de manejo de emoções. Então, na nossa leitura é assim que funciona, por isso tem esse pré-requisito para quem faz a nossa metodologia, né, trabalhar realmente, ser um psicólogo com CRP e tá ali com as suas atividades funcionando, tá? Ok. Como que vem disso para as
empresas. Então a gente começou a dizer, olha, isso lá antes do Covid, né? Porque foi em janeiro de 2019. Eu terminei de implantar nessa empresa, de pilotar, antes de começar uma turma mais, né? Aquilo que eu falei de ser mais massivo. Lá para final de meados de maio, 15 de março, perdão, maio não, 15 de março. E aí eu comecei então, né, com as pesquisas do Fernando, a levar para as empresas assim, dizer, olha, 9,3% da população sofre de ansiedade. Você sabia disso? 49% dos trabalhadores que já tiveram crise de ansiedade. Você já sabia disso? 32% dos trabalhadores sofrem com os efeitos do estresse. 20% dos funcionários ativos estão sob forte pressão emocional. 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental. E aí eu perguntava para essas pessoas que eram clientes, né, mais próximos, pessoas que eu já tinha trabalhado, desse percentual, quantos estão aqui dentro da tua empresa? E as pessoas se assustavam. Normalmente falavam, não sei. Eu falava, faz um levantamento, dá uma olhada como está a sua entrada de atestados, né? Como está a sua produtividade, subiu, baixou. E esses índices, e essa pergunta acabou sendo estratégica para eles começarem a perceber que tinha, né, realmente uma questão ali que precisava ser olhada, tá? E a gente trabalhou em 2019 muito com a metodologia e oferecendo para os nossos clientes e sendo muito bem aceita. Eis que entra 2020 e no primeiro e segundo mês, né, de Covid, a UERJ, né, a UERJ, lançou ali, né, que do período de 20 de março a 20 de abril de 2020, a gente, né, num estudo com 1.460 pessoas, publicada na revista científica The Lancet, sabia que os casos de ansiedade e estresse, né, tinham dobrado e que a depressão aumentou em 90%. Então, com a chegada da pandemia, de fato, o caos se estabeleceu, nunca se sentiu tanto medo e a gente passou, então, a ajudar essas empresas a olhar para essa questão do medo e perceber como que a gente maneja isso, né? Lógico que não é o medo, basicamente. O funcionário traz algumas questões pra gente, a gente identifica 3, pede para ele eleger uma e a gente monta um plano de ação, então, para poder trabalhar aquela emoção numa metodologia que, se ele aprender a trabalhar aquela emoção, depois, se ele fizer esforço, lembra lá de que o adulto, né, aprende aquilo que faz sentido para ele, ele mesmo pode ir manejando essas emoções. Isso não inviabiliza processos terapêuticos, não inviabiliza nenhum tipo de trabalho que ele possa fazer e que ele goste de fazer, tá? Mas é uma questão que é bem legal. Aí, Bia, como que a gente, né, faz para pensar no método? Foi uma coisa que eu falei pro Fernando. Então a gente começou a pensar que a gente tinha que conscientizar, porque literalmente as empresas não estão preparadas para falar sobre, né, sobre saúde mental e saúde emocional. A gente precisava identificar algumas coisas lá e não são casos patológicos, porque lembra que não é psicoterapia, né? A gente precisava fazer um diagnóstico, ou seja, entender o que estava acontecendo para poder perceber se essas pessoas já estavam prontas para fazer o plantão psicológico em empresas, ou se elas precisavam, na verdade, de um processo de sensibilização, né? E a partir daí a gente pensou, então, em 2 caminhos de desenvolvimento, porque a nossa empresa trabalha com desenvolvimento. Querem prevenir e intervir. Prevenir para que ele, né, saiba lidar com as emoções, nas situações em que elas acontecerem, e intervir no manejo da emoção, não na patologia, porque não é psicoterapia, tá? Com isso, a gente consegue, então, avaliar qual é o melhor plano de ação para poder estar fazendo tudo isso com ele, tá? Nesse sentido, a gente foi estabelecendo, então, um portfólio de serviços de saúde emocional, que muitas vezes a gente começa com um diagnóstico organizacional, quando a empresa não sabe exatamente o que está acontecendo ou qual é a questão emocional que está pegando. Se ela nunca trabalhou, se ela nunca levou palestra, se ela nunca se envolveu com isso, a gente começa o processo de sensibilização com palestras, workshops ou oficinas, rodas de conversa. E em alguns casos a gente também aplica, antes de aplicar o plantão psicológico, plantão psicológico em empresas, a gente aplica também a escuta terapêutica, que são 3 encontros de escuta. Esse portfólio hoje em dia já pode ser melhorado, mas a gente não tem braços ainda. A SM Factory conta com uma psicóloga, que no caso sou eu. Então é um trabalho de casa aí para próximos passos. E assim que a gente conseguir, né, ter mais braços, vai ficar mais fácil e tem essa incumbência. Mas é algo que você pode, né, trabalhar separado ou trabalhar juntos e que você literalmente implementa um lugar de fala de que o sentir das emoções é real. E aqui no ambiente corporativo eu também sinto. E como que eu lido com isso, tá? A nossa missão pessoal, então, se transformou, né, desde janeiro de 2019. Então, a gente tem a missão de levar
saúde emocional às pessoas que estão inseridas dentro, né, das empresas, as apoiando a perceberem o quanto o manejo das emoções impacta diretamente a sua vida pessoal e profissional. Essa passou a ser a minha meta e a meta pessoal do Fernando, tá? Se eu pudesse resumir, como que a gente começou a partir de uma demanda do mercado, de um cliente muito parceiro que falou, ok, estuda alguma coisa para mim, porque já conhecia o nosso trabalho, já sabia que a gente fazia a diferença ali para as pessoas e para a empresa, nos resultados da empresa. A gente foi para o mercado e sentimos falta de algo que nas empresas é muito valorizado, que é você ter uma metodologia, você ter um passo a passo, e a gente implementou e desenvolveu então todo esse processo. E aí, se você quer conhecer um pouco mais de tudo isso, né, aparece o slide dos canais onde nós estamos espalhados. Nesse momento eu quero fixar que você venha assistir outras aulas ao vivo com a gente. Essas aulas acontecerão todas as terças-feiras às 9 da noite. Então você é nosso convidado para estar com a gente nessas aulas. E poder conhecer um pouco mais, né, sobre o plantão psicológico. No dia 16 de março de 2021, a gente abre as inscrições então, para a turma 2 de plantão psicológico em empresas. Na turma 1 nós contamos com 61 funcionários, eu tô acostumado com empresas que já estou falando errado, com 61 psicólogos, né, que já estão aí quase prontinhos, porque eles foram turma piloto, então eles ganharam um monte de coisas, cada hora a gente fala, ó, precisamos testar tal coisa, vocês querem? Eles querem, então eles têm testado com a gente e a gente termina agora no começo de março essa turma e eles já vão poder sair aí pro mercado. E você é nosso convidado então, né, para vir conhecer mais e quem sabe, se for do seu interesse, estar conosco, né, na turma 2. A nossa grande missão, já que é levar a saúde emocional às pessoas que estão inseridas na empresa, é também de que a gente possa criar uma comunidade de plantão psicológico em empresas muito forte, onde a troca e a partilha seja a premissa dela, onde a gente possa ter apoio, onde a gente possa ter orientação, onde a gente possa dividir as nossas experiências, a fim de que essa seja uma área que se solidifique cada vez mais, né, no mercado. Por isso a nossa necessidade de desenvolver uma metodologia, porque se eu fizer, né, se eu fechar com uma empresa que tem unidade lá no sul, em Porto Alegre, tem unidade em São Paulo, tem unidade no Rio de Janeiro, tem unidade em São Luís do Maranhão, tem unidade em Belém, eu tenho um método que vai ser igual para todo mundo, em todas as regiões, assim como a gente garante em treinamento e desenvolvimento. Então fica o convite para você acessar as nossas redes sociais, em especial a aula do dia 23 de fevereiro de 2020 e estar com a gente, né, nesse próximo bate-papo sobre plantão psicológico em empresas. Um grande abraço e eu te espero lá!